Você sabia que existe uma mulher na Arábia Saudita tão poderosa que até o príncipe herdeiro, Mohammed bin Salman, teme enfrentá-la? Quem é essa figura misteriosa, conhecida por operar nas sombras, mas que influencia decisões que impactam o futuro de uma nação inteira? Hoje, vamos mergulhar em uma história fascinante sobre intrigas, segredos e um poder oculto que poucos ousam desafiar. Fique até o final, porque você não vai acreditar no papel que essa rainha oculta desempenha no reino mais enigmático do mundo. Vamos começar. Mohammed bin Salman Al Saud, ou simplesmente MBS, é muito mais do que apenas o príncipe herdeiro da Arábia Saudita. Ele é o verdadeiro governante do reino, um dos homens mais poderosos do Oriente Médio e uma figura que molda não só o futuro do país, mas de toda a região. Suas decisões repercutem em questões globais, sua influência é inegável, e seu nome está associado tanto a reformas ambiciosas quanto a controvérsias. Mas, mesmo com todo esse poder concentrado em suas mãos, existe uma mulher que ele, surpreendentemente, teme. Uma figura misteriosa, que raramente é vista ou ouvida, mas que exerce uma influência silenciosa e avassaladora sobre ele e sobre os rumos do reino. Quem é essa mulher? Como alguém conseguiu se tornar uma peça tão central em um sistema dominado por tradições patriarcais e uma monarquia autoritária? Para descobrir, precisamos primeiro entender a complexidade da família real saudita e o próprio MBS, um líder cercado por contradições. A Casa de Saud, a família real que governa a Arábia Saudita há quase um século, é uma das dinastias mais ricas e poderosas do mundo. Com uma fortuna que ultrapassa 100 bilhões de dólares, grande parte proveniente das vastas reservas de petróleo do país, eles controlam a política, a economia e a sociedade sauditas. No centro dessa estrutura está o rei Salman, pai de MBS, um dos monarcas mais ricos do mundo, com uma fortuna pessoal estimada em 18 bilhões de dólares. O rei Salman subiu ao trono em 2015, após a morte de seu meio-irmão, o rei Abdullah. Mesmo com sua idade avançada e saúde debilitada, ele continua sendo uma figura importante, embora seu papel seja mais simbólico do que prático. Foi sob sua liderança que Mohammed bin Salman foi nomeado príncipe herdeiro, dando início a uma era de reformas aceleradas e centralização de poder no reino. Mas nem tudo em torno de MBS é sobre progresso e modernidade. Apesar de ser amplamente reconhecido por seu programa Visão 2030, que promove mudanças econômicas e sociais, como dar às mulheres o direito de dirigir, ele também é acusado de liderar com autoritarismo. Críticos frequentemente o descrevem como impulsivo e implacável, e organizações de direitos humanos já denunciaram alegações graves, incluindo abusos domésticos contra sua própria esposa, a princesa Sara, nos primeiros anos de casamento. Essa dualidade, de reformador a líder autoritário, define tanto o MBS quanto o reino que ele controla. E, mesmo assim, há rumores persistentes sobre uma mulher na Arábia Saudita que exerce uma influência surpreendente sobre MBS. Dizem que ela é uma das únicas pessoas no mundo que ele realmente teme. Para entender a profundidade dessa afirmação, é necessário explorar o contexto da dinastia saudita, onde o poder é distribuído entre alianças políticas, tribos e famílias. Foi nesse cenário complexo que o rei Salman construiu sua trajetória como governador de Riad por quase 50 anos, transformando a cidade em uma metrópole moderna e solidificando seu legado. As alianças familiares sempre desempenharam um papel crucial na política saudita. Os casamentos do rei Salman, por exemplo, foram estrategicamente alinhados com famílias influentes. Sua primeira esposa, Sultana bint Turki al-Sudairi, veio de uma das famílias mais poderosas do reino e foi uma parceira fiel durante as décadas em que Salman governou Riad. Ela não era apenas sua esposa, mas também uma confidente e defensora leal. Conhecida por seus esforços filantrópicos, Sultana deixou um impacto duradouro na sociedade saudita. Sua morte, em 2011, foi uma perda significativa para o rei e para a família real. Posteriormente, o rei Salman se casou com Sara bint Faisal al-Subai, com quem teve um filho. Embora essa união tenha sido mais breve e tenha terminado em divórcio, ela reflete a complexa rede de alianças que sustenta a monarquia saudita. A política e as relações familiares estão profundamente entrelaçadas, tornando o reino uma teia de poder, tradições e segredos. Mas quem é essa mulher que desafia as normas de uma monarquia dominada por homens? E como ela se tornou uma figura tão influente que até o próprio príncipe herdeiro parece temê-la? À medida que mergulhamos mais fundo nessa história, as respostas começam a surgir, revelando não apenas os segredos de MBS, mas também os mistérios ocultos da Casa de Saud.
Mohammed bin Salman, ou MBS, é o rosto da Arábia Saudita moderna, um líder que desafia normas, concentra poder e molda o futuro do reino. Mas, no centro de toda sua influência, existe uma figura silenciosa, uma mulher que poucos conhecem, mas cuja presença é essencial nos bastidores. A mãe de MBS, Fada bint Fala al-Itlain. Quem é ela? E como essa mulher conseguiu exercer tanto impacto em uma sociedade onde o poder é tradicionalmente reservado aos homens? Para entender isso, precisamos voltar às raízes da casa de Saul e à história de sua ascensão. A vida de Fada é marcada por origens humildes, mas estratégicas. Nascida em 1965, na tribo Ajman, uma das mais respeitadas e antigas da Arábia Saudita, Fada cresceu em um ambiente beduíno que valorizava tradição, resiliência e lealdade. Desde cedo, ela absorveu os valores que moldam a cultura saudita até hoje, aprendendo a equilibrar as dinâmicas tribais com as exigências de uma sociedade em constante transformação. Sua união com o rei Salman, então governador de Riad, não foi apenas um casamento, mas uma aliança estratégica. Casar-se com Fada permitiu ao rei Salman fortalecer os laços entre a família real e as facções tribais mais conservadoras, oferecendo legitimidade ao momento em que o reino enfrentava tensões entre modernização e herança cultural. Essa conexão tribal foi crucial para a estabilidade do poder de Salman e para a consolidação de sua posição como um dos líderes mais influentes do mundo árabe. Mas Fada nunca buscou os holofotes. Diferente de outras figuras femininas da realeza, sua presença na mídia é quase inexistente. Ainda assim, sua influência é palpável. Como mãe de Mohammed bin Salman, Fada desempenhou um papel essencial na formação do homem que hoje lidera a Arábia Saudita. Sua educação tribal e compreensão da complexidade do poder dentro da corte saudita moldaram sua orientação ao filho, que logo se destacaria pela ambição e liderança. A ascensão de MBS ao posto de príncipe herdeiro não foi apenas resultado de sorte ou tradição. Ele era o sexto filho do rei Salman, e, historicamente, a linha de sucessão na Arábia Saudita nem sempre segue o primogênito. É sobre confiança, habilidade e visão, três qualidades que MBS demonstrou desde cedo. Além disso, o relacionamento próximo entre Fada e o rei Salman foi um fator decisivo. Ela era uma conselheira silenciosa, mas eficaz, ajudando a posicionar MBS como favorito e garantindo que ele tivesse a base necessária para consolidar sua posição. Em 2017, Mohammed bin Salman substituiu seu primo como príncipe herdeiro em um movimento estratégico que reconfigurou a liderança saudita. MBS já havia provado ser um líder audacioso, assumindo grandes responsabilidades enquanto eliminava rivais e centralizava o poder. E, nos bastidores, Fada desempenhava um papel crucial. Durante o expurgo anticorrupção de 2017, um momento que abalou a política saudita e causou repercussões em toda a região, ela foi uma conselheira firme e influente. Embora nunca tenha assumido crédito publicamente, sua orientação foi vital para garantir que as ações de MBS fossem calculadas e eficazes. A influência de Fada não se limita à política. Ela é uma das poucas pessoas que conseguem equilibrar tradição e progresso, uma habilidade crucial em um país onde o choque entre o passado e o futuro é constante. Enquanto o MBS lidera reformas como a Visão 2030, um plano ambicioso para modernizar a economia e a sociedade saudita, Fada garante que essas mudanças se alinhem com os valores culturais do reino. Reformas como o empoderamento feminino, embora frequentemente associadas à MBS, têm o toque estratégico de Fada, que entende o delicado equilíbrio necessário para que essas transformações sejam aceitas pela sociedade saudita. Sua influência também molda a dinâmica familiar no palácio. Como mãe, ela mantém um vínculo forte com MBS, dando a ela acesso direto ao processo de tomada de decisão do príncipe herdeiro. Apesar de sua discrição, Fada é uma força estabilizadora, conectando o poder crescente de seu filho às raízes culturais e tribais da Arábia Saudita. Fada representa um paradoxo fascinante. Em um país onde as mulheres ainda enfrentam muitas restrições, ela conseguiu moldar o futuro do reino de uma maneira que poucos conseguem. Ela não é apenas a mãe de um líder, é uma estrategista, uma guia cultural e uma voz influente nos bastidores da casa de Saul. Seu impacto é sentido nas decisões que definem o futuro do reino, mesmo que raramente seja reconhecido publicamente. Ela também se dedica intensamente a causas beneficentes, com foco especial na educação e na saúde das mulheres. Seu trabalho para ajudar mulheres a ingressar no mercado de trabalho teve um impacto significativo e duradouro, mesmo que raramente ganhe destaque na mídia.
Para ela, as mudanças mais importantes não acontecem de forma abrupta, mas sim de maneira gradual e constante. Sua abordagem discreta tem transformado vidas na Arábia Saudita. O que a torna especialmente notável é sua escolha consciente de evitar os holofotes. Ao permanecer longe da mídia e trabalhar nos bastidores, ela consegue proteger sua posição e manter sua influência. Essa decisão estratégica não é um sinal de fraqueza, mas sim de força silenciosa, que a posiciona como uma das figuras mais enigmáticas e poderosas do reino. Enquanto a Arábia Saudita enfrenta uma era de transformações significativas, Fa bint Fala está no centro dessas mudanças, atuando como uma guia indispensável para seu filho, Mohammed bin Salman, MBS. Sob a liderança de MBS, o país está reescrevendo normas sociais, econômicas e culturais. Apesar de não estar sob os holofotes, sua presença é sentida em cada decisão importante. Ela desempenha o papel de uma conselheira confiável e constante, enquanto o reino navega por um território desconhecido. A trajetória de Fa prova que o poder não precisa ser ruidoso para deixar uma marca. Em um lugar onde as mulheres tradicionalmente têm sido excluídas de posições de liderança, ela encontrou uma forma de moldar o futuro trabalhando por trás das cortinas. Sua influência não é explícita, mas se manifesta em conversas privadas, onde suas opiniões têm um peso significativo. Enquanto a Arábia Saudita avança em direção à modernização, ela é uma das forças invisíveis que direcionam esse progresso. Como mãe e conselheira, sua força reside em sua capacidade de influenciar decisões sem a necessidade de aparecer em público. Mas essa posição de destaque dentro da família real trouxe tensões. Quando Mohammed bin Salman começou a consolidar seu poder como governante de fato da Arábia Saudita, sua mãe, Fa bint Fala, se tornou uma fonte de conflito. Conhecida por sua forte influência e presença marcante na família, ela muitas vezes estava em desacordo com a visão de controle total de MBS. Para um líder frequentemente acusado de ser autoritário e implacável, qualquer oposição, mesmo dentro de sua própria família, era vista como uma ameaça. Em 2018, relatos de 14 altos funcionários dos Estados Unidos, incluindo fontes atuais e antigas, revelaram que MBS tomou medidas drásticas para afastar sua mãe de suas funções. De acordo com relatórios de inteligência, MBS impediu que Fa tivesse contato com seu marido, o rei Salman, por mais de 2 anos. Essa ação coincidiu com sua rápida ascensão ao poder, enquanto ele buscava eliminar qualquer barreira à sua autoridade, mesmo que isso significasse confrontar sua própria mãe. Relatos indicam que MBS ofereceu várias explicações ao rei Salman para justificar a ausência de Fa. Durante uma visita à Casa Branca em 2015, por exemplo, o rei teria dito ao então presidente Barack Obama que sua esposa estava em Nova York recebendo tratamento médico. No entanto, agências de inteligência dos Estados Unidos apontaram que ela não estava nos Estados Unidos, levantando questões sobre o paradeiro real da princesa. Esse episódio revelou a determinação implacável de MBS em manter controle absoluto sobre o poder. Mesmo alguém tão influente quanto Fa bint Fala não poderia interferir em seus planos. Em 2017, quando MBS consolidou sua posição como príncipe herdeiro, tensões já estavam em alta dentro da família real. Autoridades dos Estados Unidos acreditam que Fa se opôs à velocidade com que seu filho acumulava poder, temendo que isso pudesse criar divisões irreparáveis na família. Para evitar que sua influência sobre o rei Salman fosse usada contra ele, MBS supostamente colocou sua mãe em prisão domiciliar, restringindo seu acesso ao rei. Nesse mesmo ano, com apenas 31 anos, MBS destituiu seu primo do cargo de príncipe herdeiro, consolidando sua posição como futuro governante do país. A ascensão meteórica de MBS foi acompanhada por reformas que chamaram a atenção internacional, como iniciativas para modernizar a economia e expandir os direitos das mulheres. No entanto, essas mudanças vieram acompanhadas de ações severas para eliminar rivais e silenciar dissidentes. Esse estilo de liderança agressivo revelou o quanto MBS estava disposto a sacrificar, até mesmo relacionamentos familiares, para garantir sua posição de poder. A história de Mohammed bin Salman e sua mãe, a princesa Fa bint Fala, nos leva a um mundo onde o poder absoluto se entrelaça com segredos familiares e tradições centenárias. Em um país que caminha em direção à modernidade, mas carrega o peso de sua história, o papel de Fa, mesmo nas sombras, continua sendo um enigma fascinante. Sua influência, mesmo silenciosa, mostra que, por trás das decisões que moldam o futuro de uma nação, há figuras cujas ações raramente vêm à tona.
Enquanto o MBS redefine o destino da Arábia Saudita com sua liderança controversa e suas ambições de modernização, a relação com sua mãe nos lembra que nem todo poder é visível. Os bastidores do palácio ainda guardam histórias de lealdade, disputas e mistérios que talvez nunca sejam completamente revelados. E você, o que pensa sobre o impacto dessas dinâmicas familiares no futuro de um reino tão influente? Acredita que Fa ainda desempenha um papel crucial, ou seu tempo de influência já ficou no passado? Deixe suas opiniões nos comentários, e não se esqueça. Se você gostou desse vídeo e quer explorar mais histórias intrigantes como esta, curta, inscreva-se no canal e ative o sino para receber as notificações. Obrigado por assistir, e até a próxima!